A plataforma de conteúdo que mais cresce no setor moveleiro, plataforma setor moveleiro, não para de inovar. Nós estamos lançando hoje a nossa primeira edição do espaço Personalidade Setor Moveleiro. Nesse espaço nós vamos então ouvir pessoas que fazem a diferença dentro do nosso setor. E para inaugurar essa série, que eu tenho certeza que será muito bem sucedida, nós temos hoje conosco Rosana Bello, que é presidente do Expoara e diretora da Móveis Bello. Então eu vou trazer Rosana Bello para o nosso e pedir para que ela se apresente para o nosso público. Seja muito bem-vinda, Rosana. Olá, obrigada, Bessa, e obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo. É um prazer estar aqui, colaborar com esse projeto, Setor Moveleiro, que desde que foi lançado, né, inaugurado, nós abraçamos, apoiamos e falamos, Bessa, esse é o caminho, nós precisamos disso, vai dar tudo certo e estamos aqui, mais uma etapa desse projeto maravilhoso. Obrigada, Bessa. Pois é, para nós também é uma satisfação imensa contar com uma pessoa tão bem-sucedida e que tem uma capacidade de liderança e de empreendedorismo tão forte como você. Bom, então vamos conversar. Aqui é um bate-papo, a gente pretende ser um pouco informal, então a gente vai estar um pouco mais à vontade para conversar aqui, certo? Vamos começar assim. Todo mundo te conhece como Rosana Bello, mas fala para a gente o seu nome completo e a sua origem familiar. Então, eu sou Rosana Cristina Bello de Freitas. O de Freitas veio do meu marido, né? Eu sou descendente de portugueses, meu pai era português, veio para o Brasil com 19 anos, e a minha mãe descendente de espanhóis. Então, deu uma mistura boa aí, deu um sangue quente aí, de português com espanhol. É isso. E você é natural de Arapongas, Rosana? Não. Quando meu pai veio para o Brasil, naquela época dizia assim, né, foi fazer a América, né, vinha do Brasil, e ele veio para São Paulo. De São Paulo, ele acabou no norte do Paraná, mais precisamente em Maringá. E ele se casou com a minha mãe em Maringá, ele era um comerciante, então eu e minha irmã mais velha nascemos em Maringá, eu sou maringaense. Na época, meu pai era um comerciante, ele tinha uma loja que vendia máquinas de somar e escrever Olivetti, uma multinacional. E nós morávamos em cima da loja, ele era um lojista, ele tinha um sócio, e ele quiseram separar a sociedade. Nessa cisão, então, foi que ele foi para Arapongas para montar a loja dele. E aí que eu vim parar em Arapongas. Então, na verdade, eu só nasci em Maringá, morei 3 anos em Maringá e vou entregar a minha idade, já estou há 50 anos em Arapongas. Foi assim que eu vim parar aqui. Então, eu sou maringaense, araponguense, paranaense. E com relação ao setor moveleiro, como foi que você se inseriu na Móveis Bello? Isso fazia parte do seu projeto de vida? Não. Foi assim. Meu pai era um comerciante. E assim como nós estamos vivendo esse momento hoje de reinventar, de se, né? Ele viveu isso há 40 anos, porque ele vendia máquinas de escrever e somar e vieram os computadores na época. E então ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Ninguém mais vai querer comprar máquina. E aí ele era um visionário, ele falou, puxa, então eu poderia vender mesas e cadeiras, porque os computadores eram muito grandes, aqueles monitores grandes da IBM, usava-se até aquela mesa em L, né, que colocava no lateral para poder na frente vender o interlocutor. E ele então começou a vender móveis para escritório, mesas, cadeiras, armários para escritório. E o que aconteceu nesse período? Naquela época, nós não tínhamos indústrias moveleiras de ponta como nós temos hoje. Então, assim, ele vendia o móvel, às vezes dava um problema de assistência. E aí, ele era assim, era ele que era o lojista, ele que dava a cara a tapa, usava esse termo antigamente, né? E ele chegou para o fabricante e disse assim, olha, você tem que melhorar a qualidade dos móveis, está me dando problema.
E o fabricante disse para ele, Belo, você está pensando que é fácil? Vai fabricar. Aí ele falou assim, então tá, então eu vou fabricar. Então ele era um comerciante, se tornou um industrial para poder ir produzir o móvel que ele gostaria de oferecer para o cliente dele. E ele era um autodidata, né? Ele tinha, assim, o 4º ano primário, ele aprendia as coisas, assim, tentativa de acerto e erro, mas ele acreditava nisso, ele achava que esse era um caminho, que era um nicho de mercado, era uma necessidade, ele vendeu a loja e iniciou, então, a fábrica, mas iniciou do início mesmo, não existia a Móveis Belo, isso há 40 anos atrás. E essa formação acadêmica minha, chegou o momento de escolher o que fazer no vestibular, mas eu tinha só 16 anos. E meu pai estava começando a fábrica com 3 anos ainda, começando um negócio. Então, eu não tive uma influência por parte do meu pai em vamos trabalhar nesse negócio, porque o negócio ainda não tinha ele não estava estruturado. E aí, com 16 anos também, não se tinha, assim, uma bagagem do que existia. Aí tinha um curso novo, tinha um curso chamado Fisioterapia. Eu achei que, nossa, é um curso novo, eu sempre gostei muito de estudar, eu falei, eu vou fazer esse curso. E com 16 anos, então, eu saí de casa, fui morar em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, e me graduei em fisioterapia. Depois de formada, voltei para Arapongas e comecei a trabalhar com fisioterapia, mas morando em casa. Aí meu pai, a empresa já estava com 7 anos, né? Já estava mais estruturada, minha irmã mais velha trabalhava com meu pai. Aí, neste momento, ela casou-se. Então, ela fazia faculdade, fazia direito, casou-se, foi morar em outra cidade e trabalhando na empresa. Meu pai começando, ele falou, meu Deus, acho que não vai ser bom. Pode atrapalhar o casamento, alguma coisa. E me chamou para trabalhar na Belo. Então, eu vim para cá, assim, sem pretensão nenhuma. Isso já faz 33 anos. E ele falou assim, não, você só vai assinar cheque, você só vai assinar. Eu falei, nossa, então é fácil, assinar eu sei, né? Então eu vou. E como eu iria dizer não para o meu pai? Né? Que não tinha como dizer não para o meu pai. E era um negócio da família, eu vim para cá, então. Só que aí eu comecei a trabalhar no departamento financeiro e eu não sabia, assim, eu me sentia muito leiga, eu não sabia nada, não entendia nada, um DR, um balanço, eu não conseguia entender nada. E aí, eu fui estudar contábeis para eu poder ficar mais confortável, entender melhor o trabalho, o que vinha pela frente, né? E foi assim que a minha trajetória começou na Belo, então, despretensiosamente, e aqui estou por 33 anos. Interessante essa sua referência de origem na empresa. Rosana, você tem filhos? Tenho, estou casada há 30 anos, tenho 30 anos com meu marido. Temos 3 filhos, então eu venho de uma casa com 3 irmãs, são 3 filhas, né? Meu pai só teve filhas, e depois eu no meu casamento tive 3 filhos homens, e é isso, então a gente trabalha, a gente também tem casa, a gente também é mãe, também tem família, tem que conciliar tudo isso. Não dou conta não, mas vou levando. E eles fazem parte da gestão da empresa ou pretendem fazer parte? Olha, eu acho que eu herdei um pouquinho isso do meu pai, sabe? De não querer conduzir a vida dos filhos. Então, o mais velho já se formou em agronomia, fez engenheiro agrônomo. O do meio, o de 25, então, é agrônomo. O de 21 anos está se formando em direito, mora em São Paulo. Foi com 17 anos também para São Paulo. Ele escolheu o que ele queria fazer, a faculdade que queria fazer, também já está trabalhando. E o mais novo tem 15 anos, ainda está em casa. Então, cada um vai seguir o seu curso, a empresa está aqui, todos serão muito bem-vindos, mas eu acho até importante eles terem uma bagagem de vida lá fora, entender como é que é o mundo lá fora, e eu quero que eles eles decidam a vida deles, né? Mas se quiserem participar e vir para a empresa, claro, vão ser muito, muito bem-vindos, todos eles. Mas desde que eles queiram, né?
Usando uma coisa assim marcante em você, sem dúvida nenhuma, é a sua capacidade de liderança, né? A sua energia positiva. E eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi essa sua trajetória, então, para você chegar ao estágio de ser liderança do Escoara, da Movopar, da Móveis Bela ao mesmo tempo, de uma família de 4 homens? Como é que foi chegar a esse ponto, a esse estágio? Eu acho que é isso que eu falei, despretensiosamente mesmo. Então, falando da Móveis Belo, por exemplo, eu vivi 3 momentos na Móveis Belo, 18 anos ao lado do meu pai. Então, ele era o gestor, ele era o líder, o presidente, o meu mentor. Né? Então, 18 anos ao lado dele. Quando ele faleceu, faz 15 anos, ele adoeceu em fevereiro e faleceu em julho de 2006. Foi muito breve. E coincidiu com o momento que eu estava tendo meu 3º filho. Eu também estava ausente da empresa. Então, nesse momento, minhas irmãs vieram para a empresa e nós 3 tivemos aqui 9 anos de um período de uma gestão um tanto quanto familiar. Não foi bom, não foi saudável, mas a gente tem que enfrentar. E esse enfrentamento, você precisa primeiro acreditar que vai dar certo, né? Acreditar no que você está fazendo. Você tem que acreditar em você, porque nós somos o nosso, vamos dizer assim, maior inimigo. Porque só eu posso me destruir. Ninguém pode fazer mais mal a mim do que eu mesma. Então, tudo que é ruim está fora. Eu não posso deixar que isso entre em mim. Então, eu tenho que me blindar, vamos dizer assim. E também, ninguém é alguém sozinho. Nós precisamos muito um dos outros. Eu gosto muito das pessoas, sabe? Eu gosto muito das pessoas. E a minha missão foi tão grande que me faltava braço, então eu também precisava delegar. Então, o que eu aprendi nisso tudo? A delegar, vamos dizer assim, desapegar, né? Porque a vida é feita de escolhas. Você tem que sempre escolher algum caminho. Se eu escolher para a direita, eu estou perdendo a esquerda. Então, sempre nós vamos ter que abrir mão de algo. E quando você desapega, você vai ficando mais leve, você vai ficando mais livre. As lições, o meu maior mentor foi meu pai. E o meu pai era uma pessoa assim, ele era muito assim, ele era rígido, ele era uma pessoa muito firme, ele era um português, assim, determinado, não era muito polido, era um pouco rústico, assim, falava o que vinha, mas assim, ele falava pelo bem, ele não falava vamos dizer assim, não era para o mal, ele estava falando aquilo para nos ajudar. E eu sempre tive essa percepção. Eu sempre vi, mesmo uma bronca, eu tirava o melhor disso, sabe? Porque eu precisava ver coisas que eu não via. Porque a gente só aprende a viver vivendo. Mas o meu pai nunca me chamou a atenção por um erro. Uma coisa que meu pai nunca admitiu foi mentiras. Então, por exemplo, eu poderia ter feito a maior caca, a maior coisa errada, mas se eu falasse a verdade, eu não iria levar bronca, não iria... Estava tudo certo, porque eu falei a verdade. Então, meu pai era muito firme assim, nessas primícias, né, de ser verdadeira. Ele dizia, a maior malandragem é a honestidade. Então, eu sempre falei a verdade. Então, eu nunca tive medo de errar. Então, isso também me ajudou em tudo que eu enfrentei na minha vida, essa coisa de não ter medo de errar. Porque se eu errar, eu vou levantar e vou fazer de novo, tá? Desse jeito não deu, mas tem que ter uma outra forma de fazer. E isso foi o que eu vivi, que eu fui sempre buscando uma referência que eu tive de vida dele, né, do que eu aprendi, e fui aplicando. Então, na empresa, as pessoas que estão aqui, eu quero que as pessoas se realizem trabalhando na empresa. Eu não quero ser um fardo. Então, eu gosto de trabalhar ao lado. Talvez esse estilo de liderança seja uma coisa assim, eu não gosto de estar... Eu trabalho numa mesa de reuniões onde as pessoas sentam ao lado, eu gosto de ir junto, eu gosto que as pessoas se realizem com o que elas estejam fazendo, e tudo isso só é possível quando você faz isso com amor. Se eu falar para você, eu trabalho 33 anos na empresa, eu não trabalho aqui, eu vivo aqui.
né? A minha vida está aqui. Eu passo a minha vida aqui. Se eu tiver que me realizar, eu vou me realizar vivendo. Eu não tenho um plano para chegar lá onde eu quero chegar. Eu tenho que ser feliz hoje. Hoje que eu estou aqui. Amanhã ninguém sabe. Não é verdade? Amanhã eu fico triste. Amanhã, hoje não. Hoje eu quero ser feliz. Então, essa de ser um pouco mais leve, de trabalhar isso em mim, para que as pessoas se sintam bem estando comigo, se sintam envolvidas, se sintam parte desse projeto. Que não seja uma coisa para mim. Elas não estão trabalhando para mim, elas estão trabalhando para elas. Elas também têm que se realizar no que elas estão fazendo. Mais ou menos isso, de dividir, sabe? Eu não gosto de ser egoísta. Eu quero ser feliz, mas eu acho que se todo mundo estiver feliz, eu vou estar mais feliz. Porque ninguém é feliz sozinho. Eu não quero uma felicidade minha. Eu não tenho esse pensamento. Pode ver que quando a economia está bem, está todo mundo bem, está comprando, está girando, está todo mundo vendendo, né? Quando o bem, eu acho que ele reverbera, ele flui uma energia boa, ele motiva, fica todo mundo empolgado, né? Porque se tem algo que você não consegue passar para as pessoas, é o querer, é o entusiasmo. Isso vem de dentro. Então, eu sou uma pessoa entusiasmada, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que acredito, que gosto de viver, né? Que sou uma pessoa que gosto, que tenho muita fé. Então, o que mantém esse meu entusiasmo é que se tem alguém que morreu de amor por mim, eu tenho algum valor. Então ele não vai me abandonar. Eu nunca me sinto sozinha. Eu nunca estou sozinha. Se eu estiver sozinha, eu vou estar rezando. Eu vou estar conversando com Deus, porque Ele vai estar comigo sempre. Então, isso me encoraja. Sabe? Eu nunca acho que está tudo perdido. Eu já passei pelos piores dias da minha vida, mas eu sobrevivi, eu estou aqui. E hoje eu estou aqui contando uma história que eu vivi. Eu tive que passar por isso para eu poder, assim, cada fracasso, cada situação ensina o homem aquilo que ele precisa aprender. Então, a minha lição eu estou vivendo, eu assumi, eu estou enfrentando, né? Porque você só vence aquilo que você domina, e você só domina aquilo que você confronta. Então, a minha sorte foi que eu não desisti. Então, desistir não é uma opção para mim. Então, isso é uma premissa. As responsabilidades, ainda dá tempo de se dedicar a algum tipo de hobby? Olha, hobby ainda não, mas, por exemplo, até da tua pergunta, quando eu assumi a empresa aqui, né, em 2015, em 2018 eu assumi também o Expoara, né? Até você tinha me perguntado, a minha resposta, acho que E aí eu falei, meu Deus, pera lá, eu tenho a Belo, né? E aí assumi a presidência, assim, do Expoara, que é uma outra empresa, né, com 57 acionistas, é uma SA. Eu falei, será que eu vou dar conta? Mas aí as pessoas confiaram em mim, né? Me escolheram. Eu falei assim, puxa vida, mas se as pessoas estão acreditando em mim, elas estão vendo algo em mim que talvez eu não tinha me dado conta. E eu tive um apoio de uma diretoria, de amigos, de pessoas, e eu, na verdade, eu me joguei nisso. E eu tinha experiência para isso? Não. Mas aquilo também me pertencia. Nós também somos acionistas. Então, é também uma responsabilidade nossa. E as outras diretorias fizeram um brilhante trabalho até aqui. É um centro de eventos, nós somos os organizadores da Movelpar, que é uma feira reconhecida, né, a feira que tem, vamos dizer, top mobile, né, do país, está na sua 13ª edição. Foi uma responsabilidade? Foi, mas também foi uma oportunidade. Sabe, Bessa, eu comecei a encarar, eu não uso a palavra problemas, eu prefiro desafio e prefiro oportunidade. Eu acho que isso você valoriza mais os momentos. Então, eu aproveitei para dar minha contribuição, foi uma experiência nova, talvez eu não tinha naquele momento muito tempo disponível, mas aí que entra, eu não tenho tempo para hobby, porque eu trabalho mais ou menos 12 a 14 horas por dia, então eu assumi isso para não dizer não, não é comigo. Eu não sou uma pessoa que consiga ignorar e dizer não, isso aí não é comigo. Não, o outro faz. Se veio para mim, eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou fazer aquilo que eu acredito e vou dar o meu amor e o melhor de mim. Então, eu absorvi isso nesse momento e já estou aí, sei lá, no 2º ou 3º
terceira gestão, e continuamos, e continua o baile, segue o baile, né? E tenho aprendido muito, e também espero ter colaborado muito. Então, o hobby, na verdade, não dá muito tempo para hobbies, mas estamos aqui. 14 horas de trabalho por dia ou mais, né? E eu gosto de ler. Ler é uma coisa que eu gosto. Qual que é o livro mais marcante? A leitura entra nesse hobby, a leitura? Entra. Qual que é o livro mais marcante que você já leu? O livro mais marcante é difícil, porque em cada fase da vida, cada momento, os livros te tocam em alguma coisa, não é verdade? Então, assim, a história, por exemplo, do Samuel Klein, dos Casas Bahia. Nossa, é um livro que você fala, meu Deus, né? A pessoa sobreviver a um campo de concentração, de tudo aquilo. Aí você lê Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. 100 dias, uma canoa atravessando um oceano, com um tubarão raspando embaixo do barco. Você está vendo coisas assim, você fala assim, o que eu estou vivendo não é nada, imagina, eu estou no céu de brigadeiro, aqui está muito tranquilo. Por exemplo, eu gostei muito do Perguntas Poderosas. Meu Deus! E eu gosto de ler um livro com lápis, sabe, grifando. Tenho o hábito de ler um livro e depois de um tempo voltar a ler de novo, porque eu estou num outro momento, eu absorvo aquilo de uma outra forma. Agora, um que eu acho que eu já até te recomendei, né, Bessa, foi o Cavaleiro Preso na Armadura. Esse daí eu achei, assim, sensacional, por quê? O que acontece? Eu sou uma pessoa acelerada, sou uma pessoa, assim, de muita energia, muito... E aí a gente começa a querer cobrar isso dos outros, achar que as pessoas... Aí entra tudo. Entra funcionário, entra filho, entra marido, entra todo mundo. Você começa a cobrar que as pessoas tenham o mesmo ritmo que você. Tem a mesma pegada, tem a mesma... Né? E aí eu percebi o seguinte, eu não consigo mudar os outros, eu só posso mudar a mim mesma. Então, esse livro, ele me fez olhar para dentro de mim, tirar a minha armadura. Eu vi que eu estava usando a armadura e eu não percebia. Eu só conseguia ver o que os outros não estavam fazendo, mas o que a Rosana estava fazendo eu não conseguia ver. E nesse livro, eu vi que eu estava com a armadura que eu usava na empresa, no dia a dia, né, para sobreviver, porque nessa vida nós somos sobreviventes, né? Eu levava essa armadura para casa. No trato com o filho, no trato com o marido, no trato com a família. E aí eu vi que eu é que tinha que tirar a minha armadura, eu que tinha que diminuir a minha expectativa em relação às outras pessoas, porque eu estava vivendo tudo aquilo, por isso que eu fui me modificando, mas elas não estavam vivendo o que eu estava vivendo. E talvez se eu tivesse na idade, quando eu estava na idade delas, dessas pessoas, eu também não fosse a Rosana que eu sou hoje. Quer dizer, eu sou hoje fruto do que eu vivi para chegar até aqui, do que eu sofri, do que eu enfrentei, do que eu me mortifiquei, do que eu encarei, um pouco dos livros que eu li, um pouco das pessoas com quem eu convivi, dos lugares por onde eu passei, né? Então, cada um, nós somos únicos, né? E esse é o nosso diferencial, né? Você imaginou se tivesse cópia, se tivesse outra Rosana, talvez eu não suportaria ter que lidar com outra Rosana, meu Deus do céu, né? Mas é assim. Gosto muito de ler. Eu gosto porque a vida é muito breve, Bessa. Eu acho que eu não vou ter tempo de ter todo o conhecimento. Então, eu gosto de ler, eu gosto de Abílio Diniz, Paulo Lema, eu gosto de pegar experiências vividas por outras pessoas, porque todo mundo que chegou em algum lugar não foi simples, não foi fácil. Né? E o que elas fizeram de diferente para chegar até lá? Eu acho que o resumo dessa ópera toda é o que eu vejo assim, não é só você ser uma pessoa de sucesso. Eu não tenho uma pretensão nenhuma de ser uma pessoa de sucesso. Eu quero ser um sucesso de pessoa. Muito bem. E eu quero poder fazer uma diferença na vida dos outros. Trazendo essa referência tão interessante que você está fazendo para a personalidade, para a pessoa, dentro ou fora do setor, tem alguém que tenha te marcado pelo exemplo e trabalho que você gostaria de citar? Não, eu já até citei essas referências que eu falo, assim, independente de setor, né?
Eu acho que do setor é até meio assim, você fala de um, não fala de outro. Eu acho que o setor moveleiro, ele tem avançado muito, eu acho que todos os moveleiros têm se profissionalizado muito, né? E mais, eu acho, percepção de quem realmente está dando certo é essa coisa da liderança que você falou, é a gente se voltar para as pessoas, porque todos os colaboradores são pessoas, todos os clientes são pessoas, a gente lida com pessoas. Então, quem não souber lidar com pessoas, é difícil se dar bem, né? Então, eu acho que essa empatia que não só os industriais ou todos os empresários e de lideranças, ainda mais essa pandemia, né, Bessa? Estão todos assim, todo mundo está fragilizado, todo mundo está sofrendo uma perca, uma dor, um medo, um pânico. Então, essa coisa, a simpatia de se colocar no lugar das pessoas, até em relação aos clientes, eu acho que tem mudado essa relação de empresa com o cliente, a percepção também mudou muito, o jeito de comprar, vender, e todos nós estamos tendo que nos preocupar com o mercado. A Belo mesmo teve que se reinventar nisso. Nós ficamos, assim, 40 anos fabricando um móvel para a empresa. Aí, com essa pandemia, as pessoas saíram das empresas, e aí? Então, a Belo virou a chave. Por quê? Porque eu estou conectada hoje, eu tenho que fazer um móvel para as pessoas, eu não posso fazer um móvel para a minha empresa, eu tenho que fazer para as pessoas, onde quer que elas estejam. Se elas estiverem na empresa, ok, eu estou na minha casa, ok, eu estou no meu... Onde eu estiver, ou eu não tenho mercado. Então, o setor moveleiro, a plataforma do setor moveleiro, nos ajuda muito com isso, que você traz todas essas reflexões, nos faz, assim, numa linguagem da empresa, vivendo dentro da sua empresa, mas, na verdade, nós temos que saber o que está rolando lá fora, né? Qual é a necessidade, qual é a percepção, o que as pessoas esperam hoje das empresas, ou do móvel, ou da forma de comercializar. Então, essa globalização, isso é 24 horas, as coisas não param de acontecer, tudo é muito rápido. Então, tudo que a gente fazia até ontem, pode ser que hoje não funcione mais. Então, essa coisa de ficar alerta, de ficar ligado, é uma coisa que não tem mais volta. Eu acho que daqui a gente não volta mais. Para aquilo que já foi, ninguém mais volta. Porque nem nós somos mais os mesmos, né? Mas se fosse possível voltar atrás, o que você faria de diferente do que você fez na sua vida e o que você repetiria, se é que fosse possível? Então, essa pergunta é uma pergunta difícil, porque... Olha, se eu hoje... Eu acho que Deus é tão perfeito que a gente nunca sabe o que vai ter amanhã. Ninguém sabe o dia que vai morrer, o dia que vai... Se você soubesse, eu já entraria em pânico, né? Então, assim, se eu soubesse que eu iria passar por tudo que eu passei, talvez eu não tivesse aceito o desafio que eu aceitei. Então, graças a Deus, eu não sabia disso e eu enfrentei. Então, o que eu faria de igual? Eu teria enfrentado. Porque a minha sorte foi não ter desistido. Então, valeu. Então, eu acho que graças a Deus, eu encarei o desafio e cheguei até aqui. O que eu faria novamente? Eu daria o melhor de mim. Eu sou uma pessoa intensa e eu acho que sem amor, para ter sucesso é necessário você amar de verdade, você tem que estar envolvido, é uma coisa de paixão, você tem que realmente acreditar naquilo, tem que ser uma coisa de alma, senão fica muito superficial, sabe? Se não tiver um envolvimento, é muito difícil dar certo. Primeiro que você não vai convencer ninguém. Eu sou uma pessoa assim, se eu não consigo vender. Então, eu sou uma pessoa autêntica. Então, é o meu, vamos dizer assim, é a minha essência. Eu fui criada assim, é o meu jeito de ser. Então, eu teria aceito o desafio, eu teria feito como eu fiz, passado pelo que eu passei e chegado até aqui. Pronto. E você falou das mudanças e transformações que a gente viveu aí, especialmente durante a pandemia e até antes um pouco também, o mundo já estava em ebulição e provavelmente o seu modelo de negócio precisou ser revisto, como você mesma disse, né?
Que mudanças assim que você achou que foram mais impactantes nesse período todo que você está na ativa e as que mais te marcaram? Foi a pandemia ou teve algo mais? Vou falar uma coisa, como eu te disse, esses 6 anos que eu assumi a empresa numa dificuldade, ela mais ou menos assim me preparou, né? Porque eu enfrentei, o mundo caiu na minha cabeça, eu tive que assumir tudo e eu tive que ter muita resiliência. E quando veio a pandemia, eu já estava com o corpo aquecido, sabe? Tanto que, assim, a gente não foi um impacto para nós, para mim como pessoa, porque eu já estava lidando com situações muito piores, claro, não pior, não tanto como uma morte, mas graças a Deus nos mantivemos saudáveis durante o período, não tivemos problemas até internamente com a família, graças a Deus, ninguém se contaminou, então isso também nos deixou mais, assim, tranquilos, né? A empresa não fechamos nenhum dia, nunca paramos durante toda essa pandemia. Então, a empresa já estava acostumada a trabalhar sob pressão, a viver momentos de crise. Então, quando veio a pandemia, para nós não foi um desespero, não foi o fim do mundo. Nós já estávamos assim com o carro na pista. Mas a gente estava ligado, tão ligado, que foi o momento que nós viramos a chave até comercialmente. Então, nós tivemos que, então, mudar comercialmente, por quê? Porque a pandemia mudou o formato de compra, lockdown, fecha-se lojas, todo mundo vai para a internet, então a gente foi rápido nesse sentido, né? De ficar ligado como que o comportamento das pessoas, o comportamento do mercado e o que nós teríamos que fazer. Mas, assim, não foi um baque porque a gente já estava sob pressão. Então, na verdade, a gente ficou até... em alguns quesitos, até ajudando alguns parceiros nossos que estavam acostumados com uma tranquilidade, quando aconteceu isso, ficaram um pouco perdidos, nós falamos, calma, aqui a gente dá um jeito, começamos a ajudar as pessoas, porque eles foram viver dificuldades que nós já havíamos enfrentado e superado. Então, nós, assim, já estávamos um pouco mais preparados para sofrer pressão. Mas também não vou dizer para você que tenha sido fácil, né? Nada foi fácil para ninguém, mas superamos, passamos, enfrentamos, estamos aqui. Entre as dificuldades que provavelmente você enfrentou durante esse tempo todo, com certeza você deve ter se defrontado com essa tradição e essa cultura que o setor moveleiro tem de pessoas masculinas, à frente das gestões, né? À frente das decisões. Como que foi essa experiência? Como que você lidou com isso? Qual é o aprendizado que você tem de toda essa situação? Por mais assim que as mulheres estão cada vez mais assim conquistando um espaço no mercado de trabalho, esse mundo ainda é muito machista. Por exemplo, assim, o mercado moveleiro, próprio Expoara. Então, assim, geralmente nas reuniões eu acabo sendo a única mulher. Então, tem pessoas que lidam bem com isso, porque nos veem como pessoas e como profissionais. Tem outros que já não. Né? Mas o meu pai era machista. Meu pai era machista. Então, assim, e aí foi lá e teve 3 filhas. Né? Então, eu não tenho essa preocupação. Eu acho muito saudável um ambiente com homens e mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela é multitarefas, ela é mais... vamos dizer assim, versátil, né? E o homem é mais focado. Então, eu acho que isso se complementa. Então, eu gosto muito de trabalhar com homens e com mulheres. Por quê? Porque cada um dá o melhor de si, o resultado é bom, as diferenças sempre são inovadoras. Então, isso em todo lugar, nas reuniões, no conselho, é muito legal. Mas, assim, não é fácil para muitos aceitarem. Aqui na empresa, também não é fácil, nem todo mundo gosta de ser liderado por mulheres. Né? Então, a gente quebra essa coisa de mulher, mas tem pessoas que não aceitam nunca. Mas aí também é um problema delas, não é verdade? O que eu espero contribuir, colaborar, é encorajar outras mulheres a assumir cargos de liderança.
Porque tem mulheres, por exemplo, que evitam confronto. Tem muito conteúdo, tem muito potencial, tem muito para oferecer, mas não se vê assim, ou num palco, ou com microfone, ou falando numa mesa com homens. Se intimidam com isso. Então, eu colaborar com essa minha caminhada, com essa minha jornada, a tirar esse medo, tirar esse receio. Sabe, não tem disso, porque senão quem vai estar sendo preconceituosa vão ser as mulheres que estão sendo preconceituosas em relação aos homens. Nós somos pessoas. Né? Nós não somos homens e mulheres. Ah, isso é para homem, isso é para mulher. Não existe isso no mercado de trabalho. Né? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo cada vez mais as mulheres assumindo, mas por competência. Né? Hoje nós temos a ministra da Agricultura, nós temos, né, a primeira-ministra alemã. Então, tem mulheres que estão alcançando o cargo pela competência, e ninguém está dizendo para elas, não, você não pode porque você é mulher. Mas elas estão vencendo, talvez, um medo delas de estar diante dos homens e ter que, né, confrontar. Então, eu falo o meu ponto de vista. Se alguma pessoa, seja ele homem ou mulher, não concordar, eu acho super saudável. Eu não quero que todo mundo concorde comigo, senão não vamos evoluir. Eu acho que as diferenças é que cada dia a gente tem que aprender algo novo, não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que ficar sempre procurando isso, pessoas que pensem diferente, que ajam diferente, que só assim nós iremos poder crescer, como pessoas. Excelente, muito bom. Nossa, Rosana, muito legal essa conversa, esse bate-papo, mas nós estamos chegando no final. E eu quero te fazer uma pergunta para você deixar para o nosso público, para ele refletir a respeito da resposta que você vai dar. Como que você quer ser lembrada? Nós somos os protagonistas da nossa vida. Né? Como eu tinha dito, eu não quero ser uma pessoa de sucesso. Eu quero ser um sucesso de pessoa, assim, por exemplo, assim, o que eu vou proporcionar para as pessoas? O que eu posso fazer de bom por elas? Se eu passar na vida de alguém, eu quero deixar um cheiro de perfume no ar. Né? Não quero prejudicar ninguém. Eu quero poder fazer alguma coisa por elas. Então, por exemplo, hoje numa empresa, a empresa gera emprego, gera renda, são famílias que vivem daqui, famílias que sustentam as suas famílias, formam seus filhos, podem dar uma vida melhor. Então, tudo aquilo que a gente faz hoje numa sociedade, a gente proporciona algo para as outras pessoas também. Então, um sucesso de fazer uma diferença na vida das pessoas, colaborar com o plano de Deus, poder educar bem meus filhos, para que eles sejam pessoas boas, do bem. Essa essência que eu recebi da minha família, esse foi o berço que eu recebi dos meus pais, e é isso que eu quero passar para as pessoas. Nós temos que amar a Deus, amar a si mesmo, amar as pessoas, dar sempre o nosso melhor, fazer o bem. Eu acho que não é uma pretensão muito grande, não. Então, é só isso, fazer o bem, não prejudicar ninguém. Eu sou uma pessoa solícita, eu gosto de ajudar, eu gosto de poder fazer alguma coisa pelas pessoas, e é o meu jeito de ser. Despretensiosamente é o meu jeito de ser, Rosana. Eu sou assim, e faço com amor, não faço nada em troca, não precisa me pagar nada, ninguém me deve nada. Eu tenho amor suficiente para poder dar sempre. Eu gosto das pessoas, sou grata a Deus pela vida, sou muito grata por tudo que Deus me proporcionou. E por esse momento de estar aqui partilhando um pouquinho da minha história com vocês. Obrigada, Bessa. Obrigada pelo... Muito obrigado, Rosana Belo, que é diretora da Móveis Belo, é presidente da Móvel Par e presidente do Expoara. Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, e a gente se encontra em breve num outro local, num outro formato de trabalho, creio eu. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigada eu. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Um beijo.